Conforme dissemos na abertura desta edição do Mercado Criativo, vamos receber um dos maiores nomes da arte, da cultura deste país. Temos várias razões para conversar entre concertos, mas o motivo central desta conversa é o recente filme que estreou esta semana na cidade de Maputo, concretamente no Cine Teatro Scala. Stuart Sukume é o diretor musical do Ancoradouro do Tempo. Ancoradouro do Tempo, um filme de Sol de Carvalho, baseado no texto de Mia Couto, do grande romance A Varanda do Frangipane. É com Stuart Sukume que vamos conversar. Hoje, muito bom receber-te, Stuart, com várias razões para conversarmos. Como é que vai a saúde? Olha, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez contigo, para falarmos do que é que acontece em Maputo. Pois, é. Maputo, uma cidade que cada vez mais mostra-se relevante e reflete a ideia que Moçambique tem de se mostrar ao mundo do ponto de vista de capacidade e qualidade. Este filme é prova disso. É sim, senhora, e é pena que seja só Maputo, né? Parece que Moçambique, quando se fala de acontecimentos em Moçambique, fala só de Maputo, mas mais vale ter um pássaro na mão do que dois a voar, né? Então, falar sobre Maputo, que é uma cidade que se apresenta com várias tendências... Cosmopolita cidade. Né? Várias tendências artísticas, desde lançamentos de livros, palestras, amostras de dança, bienais e finalmente o filme Ancoradouro do Tempo, do Sol de Carvalho e Mia Couto, na estrada, né? A voar. Foi um filme que, se bem me lembro, foi há 2 anos que eu participei nas filmes. A rodagem, né? A rodagem, exato. Aliás, eu acho que é por isso que é interessante falar consigo, porque sempre acabamos por tocar aspectos tão importantes. Só o fato de referir-se ao fato de Maputo ser ainda um monopólio da produção artística e cultural já dá manga para uma conversa que nunca mais termina. Eu acho que se calhar uma próxima entrevista devíamos falar do que acontece em Maputo, devíamos falar também da responsabilidade social dos jornalistas nos canais de televisão e nos jornais, nos mídias, a responsabilidade que temos em divulgar e fazer as pessoas perceberem que há muitas coisas a acontecer em Maputo e que as pessoas não têm conhecimento. Sim, dar prestígio, valorizar, mas acima de tudo é assumir que temos um país grande e cada cidade tem características que já possibilitam e contribuam para que essa cidade, essa província tenha uma oferta específica, né? Exato. Se calhar temos que pensar que Maputo é o local criativo de Moçambique e Inhambane tem outra dimensão e outras ofertas. Se calhar a nossa discussão um dia terá que atingir isso. Aquilo que a África do Sul já faz, capitais temáticas, etc. Eu acho que sim, porque assim, por exemplo, se o resto do país não souber o que é que acontece em Maputo, até ficam com menos motivação, se calhar, para fazerem coisas do género, né? Estamos a falar neste momento só no que acontece em termos de artes, né? Artes e entretenimento. Eventos. Né? Eventos, exato, eventos. A cidade de eventos. A ver, né? A quantidade de coisas interessantes que acontecem. Há uma semana, 2 semanas para aí, acho que tivemos coragem de sair lá do bairro Triunfo e ir assistir a uma sessão do livro do Sebastião Alba, que foi super interessante. E, por exemplo, o Centro Cultural de Camões tem feito apresentações incríveis. Sim. O Guimarães Rosa do Brasil também é a mesma coisa. Centro Cultural Franco-Moçambicano. É baseline fora daqui da Fernando grande centro. Fernando Leite Couto também com programações incríveis. Mas isso são Agostinho Neto 16, como é? 16 Neto. 16 Neto também com outras coisas. Essas são as casas que em determinada altura foram mais publicitadas e mais faladas. Mas tem casas novas. Claro. O caso do Baseline, na Matola, nós vamos tocar amanhã, Rio, por né? exemplo, na sexta-feira. Uau, Stuart. É muito bom falar sobre isto, é muito bom. E eu acho que o filme, O Ancoradouro do Tempo, é também um filme que acaba por desconstruir essa ideia quando pensamos nas locações. Sai desse lugar de uma obra literária de um dos grandes nomes de Moçambique e de África, Mia Couto, e vocês estiveram a trabalhar na ilha de Moçambique durante meses para esta grande produção. É um filme sobre justiça, é um filme sobre a esperança de fazer o certo, a busca pela verdade, mas e nesse policial que é o centro deste filme, encontra-se com vários obstáculos. Stuart, para além de ator neste filme, é diretor musical.
O que este filme deve representar para Moçambique quando pensamos a ideia de refletir sobre assuntos tão importantes da nossa sociedade e de repente temos este filme que nos remete a pensar sobre a necessidade de fazer o certo e não se cansar de fazer o certo? Para mim, eu acho que uma das coisas mais importantes que o filme me traz é exatamente contar essa história e não dissociar, mesmo sendo um filme de ficção, que é uma história que aconteceu, que são episódios que aconteceram dentro da história de Moçambique. E eu penso que retratar esse aspecto da história com esse cunho que podemos chamar de cunho da verdade, de haver pessoas que se preocupam ainda em defender o justo. Eu acho que passa uma mensagem catalisadora e também incentivadora, porque ajuda a criar modelos iguais aos das pessoas que representam de certo tipo de papéis dentro de uma história. E neste caso, por exemplo, o inspetor Izdine, né, que luta primeiro contra um polícia corrupto, que é o Bandeira, que é o papel que eu faço, Sim, o Bandeira. E na busca do assassino de quem, do assassino que de alguém à procura da autoria do assassinato. Do assassinato. Mas curiosamente há uma história paralela, que é a história do pai do Izdine, que também foi um homem com uma história muito especial e particular. Tinha sido assassinado na altura da colonização, né? No pós-independência. Exatamente, isso mesmo. Mas é uma história incrível. E falando da parte da minha participação, foi um sonho, vamos. É um sonho. Eu acho que são peças de um puzzle que se vão construindo ao longo da minha carreira. Do tipo, ok, quando me apercebi que queria estar num palco a tocar, né? Tinha a minha viola, tinha as minhas músicas, as letras que eu escrevia. E quando decidi que queria plantar uma árvore, estavam ali as árvores todas para serem plantadas. Quando decidi ter filhos, também aconteceu. Né? Quando as minhas filhas me deram netos, outra história. Já falei do livro, né? Falei do livro. Fazer um filme acabou acontecendo, não é? E eu acho que essa história toda dentro da minha vida artística juro-te, traz-me uma paz interior incrível, de uma sensação de cumprimento de uma missão. E gostei muito de ter participado. O Sol abriu-me uma porta que eu não pensei que alguma vez fosse conseguir entrar. Muito bonito ouvir também ontem, na estreia do filme, Sol de Carvalho a falar de como é que esta relação Sol de Carvalho e Stewart surgiu. Foi, na verdade, também uma vontade do próprio Stewart de participar num filme de Sol de Carvalho, e havia já esse interesse mútuo entre os dois de colaborar em cinema, em filme. Eu queria ouvir um pouco de si. 40 e poucos anos depois de iniciar a carreira, a vontade de querer fazer mais, foi o que senti no testemunho de Sol de Carvalho ontem, quando contava como é que surgiu a vossa relação para este filme. Sim, mas isso tem um caminho, tem uma história, se calhar, que muita gente não conhece. A minha relação com o Sol de Carvalho, se calhar, é quase o mesmo número de anos em que eu estou na música, para aí 30 anos. Ok, vocês vêm do Chova Chita Duma, é isso? Sim, não só. Eu lembro-me quando o Sol de Carvalho fez um documentário e que era a carta de um amigo que tinha o Malangatanya Ngwenya como o ator principal. Escrevi uma carta para o como é que se chama aquele o político que foi sul-africano que perdeu um braço aqui em Maputo. Ele escreveu uma carta para esse político, e então era um documentário do Malangatana. E fui convidado, eu e a Karen e o José Guimarães. Para Just Love, não? Está a falar Just Love, não? Não, Just Love. Não, Just Love. Mas se me lembraram depois digo. Então, essa foi a minha experiência a fazer música, não como o ator principal
na musicalidade, mas como um dos acompanhantes. E depois disso surgiram muitas mais oportunidades de eu trabalhar com solo. E aconteceram. E fiz música. Mas como ator, essa relação minha com o Sol de Carvalho é recente, né? Muitas vezes encontrávamos e eu sempre mandava essa boca. Eu dizia, Sol, tu tens que meter num filme teu como ator, como né? ator. Como ator. Conta-me, mas fala mais sobre isso. Queres falar mais? Mas quero falar sim, porque é assim, o filme já estava a ser rodado há um tempo. Claro, aliás, estavam a filmar as últimas cenas da ilha de Moçambique, quando eu recebo uma chamada, acho que para aí uma ou 2 semanas máximo antes do filme acabar, recebo uma chamada. Olha, Stuart, não conseguimos arranjar o polícia corrupto. Se calhar gostaríamos de ouvir de ti se tu estarias interessado. Fazes um casting no Scala em Maputo, manda-nos o vídeo e depois nós decidimos aqui. Então fiz 2 castings, fiz um casting aqui no Scala e fiz um segundo casting quando cheguei à ilha de Moçambique com a Ximene, que ela fez direção de atores. A direção de atores, Exato, para conhecer o personagem, para conhecer, decorar as falas e depois transformar aquelas falas em minhas falas. Assumir as palavras. Né? E eu, como sou uma pessoa muito curiosa, antes de fazer isso tudo, fui ler sobre acting, para aquelas coisas mais importantes, que era para se calhar não passar pelo ridículo, né? Claro, fazer aí um trabalho de pesquisa é sempre importante. Fala-me disto também, Stuart. Um senhor, um sessentão que parece ter 40, com vários anos de carreira, mas conhecido como músico e ativista e como ator, muitos também o conhecem, sabem da sua ligação com a atuação. Mas fale-me da vontade de atuar. Como é que a atuação é muito importante também nas várias vertentes artísticas suas? Eu penso que a interpretação nas artes... A interpretação dramática. A interpretação dramática nas artes tem uma linha que é uma linha comum em todas as artes. Que é, portanto, a coerência. Coerência. Seja, e vou ser radical nas comparações, tipo um artista plástico pinta um quadro e um intérprete musical, um cantor. O artista plástico tem que ter coerência. Tem que ter coerência. No estilo, exato. Na forma. Tem que haver consistência naquilo que ele pinta, que é para lhe dar uma linha. Mesmo que essa linha seja inconsistente, ele já criou uma inconsistência dentro da inconsistência. Exatamente. Por exemplo, vamos lá supor, eu digo assim, os teus quadros são todos diferentes. E tu dizes, claro, essa é a minha linha. É a minha coerência. É a minha coerência, estás a ver? É assim. Então, mas há sempre uma coerência. O que eu quero dizer que é assim, quando eu vou cantar uma música, quando eu vou interpretar uma música, estou a vestir um personagem. Um tom, fiel ao tom. Exato, fiel ao tom, fiel à voz, fiel à forma de cantar e da abordagem. Eu acho que são coisas que nunca desaparecem em todas as músicas. É por isso que as pessoas às vezes ouvem uma música e conseguem identificar o cantor, mesmo sem saber, sem ver a imagem. Então eu acho que essa prerrogativa é muito importante. E transmitir emoções, né? A música tem isso, né? E transmitir emoções. Dá-nos uma ideia. Sim, mas estamos a falar, não te esqueças, estamos a falar de interpretação. Sim, interpretação. E quero puxar essa interpretação agora para o cinema. Né? É diferente, por exemplo, a interpretação teatral e a interpretação cinematográfica são 2 coisas diferentes. No teatro, por aquilo que eu sei, não sou nenhum expert e peço desculpas a todos aqueles que sabem e têm conhecimentos sobre o teatro é muito mais dramático. É mais dramático em termos de expressão corporal. O corpo movimenta-se mais. Ele é muito físico, né? Estamos ali no espaço. O teatro é a arte, é o local. A voz expande, tu queres projeção de voz, porque estás numa sala, né? Principalmente quando tu não tens uma sala amplificada, com microfones, é essa parte. E na música é exatamente a mesma coisa. Tu quando interpretas, cada palavra é importante, cada palavra que tu cantas, que tu dizes é muito importante. A expressão do teu corpo, tu não vais cantar uma música triste,
a rir-te, né? Não existe isso. Então no cinema as coisas são mais suaves. E uma das coisas que eu aprendi, e porque leio, vejo muitos documentários, leio muitos artigos, uma das coisas que eu aprendi, Bam, é que, por exemplo, no cinema, atua normalmente, porque o cinema é exatamente a transcrição daquilo que é a vida real. Vai na tua verdade, né? Vai na tua verdade. Por exemplo, se nós estivéssemos aqui num filme, era assim que nós deveríamos falar e nunca. Mas quando nós já percebemos que temos uma câmera à frente, o acting... Há uma coisa. Há uma coisa. Por exemplo, quando assistimos o telejornal, aqueles senhores não falam daquela forma, alguns deles. É um acting, é uma atuação. É um acting. Então, tipo, por exemplo, se eu quero levar esse copo, né? Eu levo o copo, as pessoas levam assim o copo para mostrar que estão a levar o copo, drama, com muito drama. Mas, mas eu vou lá, numa situação normal, tu chegas aqui, levas o copo e... Ninguém leva o copo daquela forma. Ninguém leva o copo. E eu acho que já fui com um bocadinho disso. Trabalho de casa feito. Trabalho de casa feito. E depois não exagerar no meu personagem. E uma das coisas que pedi também ao Sol, que é o realizador, ele é o dono do filme e ele é que diz o que é que os atores têm de fazer, e pedir-lhe para me deixar mais à vontade no meu discurso. Portanto, tínhamos o texto do Mia, né? Pegar naquele texto do Mia e ver se fazia do texto... Assumir o texto. A ver, né? Uau. E isso é interessante porque ao ver o filme, tive a oportunidade de ver o filme na estreia, precisamente o rigor nessa coerência de personagem. Na cena 1, conseguimos ver o seu personagem ali seguro e igual a si próprio, dentro claramente da descrição pretendida. E nas outras cenas também está ali presente. É também um trabalho muito importante de ouvir e entender profundamente quem faz a direção de atores, né? O Stewart muitas vezes em palco é também líder da sua banda e no caso, para esta experiência, foi dirigido, seguiu um maestro, diríamos, assim. Como é que foi essa experiência? É assim, quando eu li o script, quando me entregaram o script para ler a cena, uma das coisas que eu pensei logo foi imaginar como é que seria um polícia verdadeiro naquelas circunstâncias. E então, o Sol minimizou muito a explicação sobre o que eu tinha que fazer. Facilitou muito, mas muito mesmo. E até deixou-me que eu desse algumas sugestões, porque muitas vezes tu filmas em certas posições, tivemos que repetir a cena, logicamente, repetimos a cena para ir mais... Quantos meses ficaram na ilha de Moçambique? Eu fiquei uma semana só. Aliás, se calhar menos que uma semana, mas os atores ficaram para aí 2 meses na ilha, foi no tempo logo após o ciclone, e a ilha não estava em boas condições, havia algumas dificuldades, mas olha, eles conseguiram fazer um bom filme. Eu acho que é dos filmes que eu assisti o Resgate do Pipas, um bom filme também, já assisti outros filmes, Mabata Bata, assisti o Comboio do Açúcar, assisti dos filmes moçambicanos, e este filme do Sol, não perde nada em relação a esses filmes. Estamos a evoluir. Está-se a evoluir. Evoluiu-se muito em termos de história, em termos de imagem. Fiquei surpreendido, mesmo depois de ter trabalhado na direção musical, fiquei surpreendido com o efeito que a música tem dentro do filme. O resultado é sempre impressionante. O resultado é sempre impressionante. Eu vi a estreia desse filme em Portugal. Nas salas de cinema. Eu estava em Lisboa quando o filme saiu e aproveitámos ir à sala. Estreou ano passado, né? No ano passado. Não, este ano. Foi este ano também, junho, né? Sim, foi julho, para aí julho, agosto. Então fomos à sala, eu e a Ana fomos assistir. No meio do filme, eu não aguentei. Quando olhou para o lado, estava a Ana também a chorar. O arrepio, né? Arrepio e muita também emoção de tu ouvires a tua própria voz, o resultado. Nem era tanto pelo facto de eu ser ator no filme. Foi mesmo pela música. O poder da música. Mas já tínhamos tido um feedback na estreia do filme, em Portugal, tínhamos tido um feedback de pessoas que até recebi mensagens, uma das mensagens até foi da Selma Wamus. Selma Wamus, vi uma publicação no Instagram. A Selma Wamus mandou-me uma mensagem logo depois, aliás, ainda estava no debate do filme, ela estava a dizer: Stewart, estou incrivelmente impressionada com o resultado da tua direção musical neste filme. É impressionante, incrível. E então, isto foi crescendo, comecei
comecei a tomar consciência de uma coisa que eu não tinha consciência mesmo que o impacto da música fosse exatamente esse, ao ponto até de ser convidado muito recentemente por uma universidade na Alemanha, né, para falar sobre a música deste filme. A direção musical. A direção musical, exatamente. Disto vamos falar dentro em breve. Mas uma pergunta sobre o processo de criação da própria trilha sonora como diretor musical. O que foi necessário tomar em conta? Ao ouvir as músicas, não há nenhum instrumento. Bem, o único instrumento é a voz, né? A voz. Não há tipo banda. Stuart, tens de aceitar esse desafio para... Só quero vozes. Só quero vozes. O único instrumento. E eu perguntei, mas vozes só música? Não, eu quero os efeitos especiais também, só com vozes. Porque vocês, quem quiser assistir o filme vai perceber logo que todos os efeitos especiais, né? A não ser aqueles que são do próprio som, por exemplo, se eu arrasto isto, exatamente, é o som disto, ou o abrir de uma gaveta, exatamente, ou fechar a porta de um carro, é o som próprio. Mas tudo o resto, todos os sons dramáticos, de suspense, foram todos sons criados por nós. Então era ter o filme à frente, numa tela grande, ir experimentando sons, criar e para aí 3 ou 4 músicas para cada momento do filme. Então aquele filme, no início, quando nós começamos a trabalhar, tinha 3 horas. Aquele filme foi cortado, foi editado até ter 1 hora quase 2 horas. Quase 2 horas, Mas é assim, nós produzimos cerca de 300 momentos musicais. E quando falo 300 momentos musicais, estou a incluir os momentos tipo de segundos só de uma fala, ou um grito, ou tipo um respirar mais forte, mais intenso, tipo ou tipo quando os velhotes estão a correr dentro da fortaleza, aí é o drama sonoro todo foi feito na altura. Sem tocar bateria, sem piano, só. Então, uau. Tinha um grupo no estúdio permanente, que era No Limits. O grupo No Limits trabalhou todos os dias comigo, ok? Wow. E depois fomos chamando, segundo as necessidades do filme, víamos o filme e dizíamos, esta parte tem de ser uma música em Macua. Fomos buscar a Belita e Domingas. Aqui, eu aqui consigo ouvir uma Maconde. Fomos buscar a Carla, que é Maconde, canta em Maconde. Depois eu próprio, havia momentos que eu estava sozinho no estúdio, e eu e o Nando, que o Nando foi o meu produtor, Fernando Morte, em que eu ia fazendo sons só com a minha voz, ia fazendo repetições. Há músicas que gravei eu sozinho, várias vozes, fui fazer vários layers, né? Vários estágios, e foi o que saiu. Foi um trabalho interessante, e eu digo-te uma coisa, eu repeti aquela experiência. Foi uma experiência intensa. Uma pergunta, Stuart, mas foi mais pela técnica ou pelo sentimento, o processo de criação, se tivesse que descrever? As duas coisas. As duas coisas, né? Porque assim, é diferente quando tu cantas com uma base sonora com outros instrumentos e quando tu cantas só com a voz. Aí tens que usar uma outra técnica. A técnica do silêncio, porque as pessoas às vezes não percebem, porque se tu separares as pistas das músicas, tu vais ouvir a respiração das vozes quando cantam em músicas que são abafadas por outros sons que vêm por cima. Mas tipo a cena de tu... Isto aparece, é o microfone que está a captar. Se for um microfone, capta o... Tudo. Estás a ouvir, né? Detalhe, e depois capta, porque quando tu vais abrir a boca, faz... Isso está a captar tudo. Isso está a captar. Abres a boca, engoles a saliva, o microfone captou aquilo. Mas na música tu só vais ouvir o canto. Não tem nenina quajama. Ouves só isso. Então, a técnica de tu gravares só voz não é muito diferente, mas é uma técnica um bocadinho separada que se tu estiveres a cantar só com o resto dos instrumentos. Uau. E aí foi fazer assim, tivemos que fazer várias pistas. Lembro-me o Chico Fortuna, que foi o técnico que trabalhou, o engenheiro que trabalhou comigo. Chico Fortuna, obrigado pelo teu apoio, pelo teu input. O Chico Fortuna, um grande abraço, com muito Chico. talento, os efeitos todos. Até a Ana, que a Ana Girão, que acompanhou, que é minha mulher, que acompanhou o processo. Ontem eu vi um som no filme e ela disse assim, babe, isto aqui não é voz. Eu disse, sim senhora. Esse é o trabalho de Chico Fortuna. Esse é o trabalho de Chico Fortuna. O que o Chico Fortuna fez foi pegar na voz que estava gravada, nas vozes, e tocar
ao contrário, fazer o reverse. E o efeito é completamente diferente. Muito poderoso, hein? Não, claro. O filme ficou muito poderoso. E fica estranho, o efeito fica estranho. E as pessoas dizem, mas isso não são vozes. Isso é programação. É programação, ou vocês foram tirar um som, mas foi feito. Tudo que está no filme, foram só vozes. Super original, né? Super original e parabéns. A trilha sonora, a direção musical de Stuart Tsukuma neste grande filme. E também é interessante essa capacidade de pensar a história e ter a consciência e a capacidade de reforçar essa história com a música, né? Isso me faz pensar profundamente sobre os alcances da música, né? Para onde a música nos pode levar, né? E esta tem sido uma conversa também muito importante quando discutimos o discurso da própria música, o discurso da música, a música como lugar de reflexão. Isto ainda aparece nas tuas reflexões, nos teus momentos de reflexão, de como a música deve e precisa de ser pensada. Eu sou incapaz, vou-te dizer, Bama, até hoje sou incapaz de escrever uma música só por conveniência. As minhas músicas são sempre pensadas em coisas reais que estão a acontecer agora, mas muito ligadas às pessoas. Eu não estou a dizer que uma música de amor e que se canta de um parceiro para o outro não seja importante para as nossas vidas. Claro. É assim, é super importante. Senão não existiria Josefina, Julieta. Felizminha, que é uma música de amor. Sumanga, o Lombe, que também é uma música. Mas tu estás a ver, mas tento sempre associar essas músicas a um determinado momento. E quando, por exemplo, quando eu escrevi o Lombe, foi num momento em que o HIV-Sida era um flagelo. Era um grande problema para o mundo. E aquela música foi escrita naquele contexto. Eu não consegui separar o Lombe desse fator. Né? É lógico que há muita gente que depois confunde e acha que a música é política. Houve alguém que sugeriu que a música, na parte onde diz Amadá, Massupeca, diz que não, está a ver? Né? Isso é uma cena política. Pronto, é para pensar o que vocês quiserem. Eu acho, aliás, a interpretação livre é relativa, né? É relativa, mas é um direito que as pessoas têm de se interpretarem as coisas como elas querem. A arte é isso também, né? A arte também é isso, né? A arte também é mas só para dizer que não consigo dissociar, estás a perceber, aquilo que eu sinto verdadeiramente, estás a perceber, em relação às coisas que eu escrevo. É para mesmo escrevendo o meu livro de poesia, os 2 livros que eu estou a escrever agora, é para um livro, estou a escrever um livro infanto-juvenil neste momento. Que é uma série, uma saga, que é o Mate, As Aventuras de Mate. Então, e essa aventura de Mate tem 5 livros e eu estou a escrever o primeiro. E vou deixar os outros 4 para quem se quiser juntar a mim e escrever outros livros dessas histórias. Mas sempre ligadas a questões ambientais, da educação, que são coisas que nos rodeiam. Claro. Eu acho que é difícil dissociar essas coisas. Nós muitas vezes escrevemos músicas e contamos histórias como se vivêssemos num outro planeta. Mas não há nada de errado com isso. Mas quer dizer, não pode só ser isso. Não pode ser. Tem de haver uma abrangência naquilo que se escreve e nos temas para criar também sonhos e oportunidades nas pessoas que leem e que ouvem. Sem dúvidas. Ao ouvir toda a trilha do filme, lembrei-me de uma fase da sua carreira quando dinamizavam ao lado de outros artistas um movimento que foi muito forte na altura, que é a arte sem crítica. Aquela forma livre de compor e de refletir sobre a arte pela própria arte, a arte pela arte. Lembrei-me muito disso pelo sentido muito orgânico das próprias composições. Não quero desafiá-lo necessariamente a lembrar esse momento de forma isolada, mas quero desafiá-lo a pensar um pouco a arte como um lugar também de independência, onde a arte tem o direito de pensar por ela própria e a arte a refletir a arte. Sabes uma coisa, devia ter sido assim desde o início, vamos. A arte devia ser, mas atenção, porque historicamente aquilo que nós consideramos arte africana e arte moçambicana hoje em dia, se calhar para aí há 500 anos, 600 anos ou 700 anos ou 1000 anos, quando nós éramos um outro povo aqui, se calhar era uma outra abordagem, outra perspectiva. E não era arte para eles, por exemplo, as bilhas que nós usamos hoje eram símbolos que eram feitos de proteção, símbolos de saúde, deuses disto, deuses daquilo. Era a comunicação, né? Sim, entre os vivos e os não vivos. Nós transformamos hoje, no mundo moderno, transformamos isso tudo em arte. Estás a ver, né? Eu sempre que falamos de arte, eu sempre penso
nessa ligação da arte atual e aquilo que nós pensávamos que seria arte outrora. E quando tu me falas nesse aspecto da presença da arte, eu acho que é tão óbvio que o nosso cotidiano é feito de artistas, muitas vezes que não se apercebem, das pessoas que estão em constante acting, em constante interpretação da própria pessoa, que a gente não se dá conta. E a arte está presente, só que penso que pouco, que é aquela conversa de sempre, a arte é pouco valorizada. E eu acho que nós temos que mudar um bocadinho também esse discurso. Sempre que nós temos conversas dessas, já sabes como é que é, não valorizam as artes, deviam ter ido. E temos que mudar um bocadinho esse discurso para um outro nível, para outro patamar, se calhar num patamar em que a linguagem seja acessível a todos, mas também uma discussão que seja inteligente. Ok? Porque ser uma discussão inteligente, mas também ser uma discussão acessível para que toda a gente perceba a importância que a arte e a cultura têm dentro do país. Sem dúvidas, sem dúvidas. E aí concordas comigo, né? Que se calhar não há dúvidas, na cultura, a cultura ou a arte é o porto onde teremos que sempre desaguar, não é? Para nos compreendermos profundamente. Completamente, porque a arte é a imitação da vida. E às vezes é o contrário, a vida imita a arte. Sem dúvidas, sem dúvidas. É a resenha. Stewart, sabes que ficaremos aqui 4 horas. Fazíamos este programa, quer dizer, tínhamos que trazer para aqui umas esteiras para descansarmos. Olha, um beijo grande para vocês, mais uma vez agradecimentos aqui ao BAMO e se calhar voltamos daqui a um mês para conversar. Vamos falar de Beirute. Um abraço. Vai. Um abraço.